Senta que lá vem a história. Quando eu era adolescente, eu detestava crente. Achava um negócio horroroso. Crente era o termo que nós utilizávamos, de modo pejorativo, inclusive, para caracterizar aquele que havia se tornado evangélico. Ser crente, tô fora. É o que eu raciocinava. Mas o referencial de crente mais próximo que eu tinha era o Serginho, um amigo que sempre jogava bola comigo. E eu não gostava da religião dele, porque aos sábados nós jogávamos futebol e ele sempre dizia, na parte da tarde, ele que não podia participar conosco porque tinha que esperar um tal de pôr do sol. Eu nunca entendi aquilo e achava a religião dele muito esquisita e pensava, se ser crente é isso daí, tô fora. Resultado, um dia eu vi o Serginho todo fardado, um uniforme muito bacana, muito bonito. Na ocasião, todo caque, uniforme que segundo ele pertencia ao Clube dos Desbravadores. Como o meu sonho era ser militar, eu achei aquilo ali o máximo e falei, nossa, o rapaz está no caminho de ser militar e eu que desejo muito mais do que ele, não estou sabendo no que ele está metido. Eu falei, mano, o que é isso aí? Ele é o Clube dos Desbravadores. Tá, mas o que vocês fazem? A gente acampa, a gente marcha, a gente faz um monte de coisas, especialidades e classes. E eu falei assim, nossa, eu quero isso para minha vida, eu quero ir também, onde é que funciona isso? E ele falou, lá na igreja. Ele, opa, igreja eu tô fora. Não, igreja não dá não. Não tinha nenhum referencial positivo de crente, mano, achava a religião um negócio muito esquisito. E lá em casa não tinha nenhum apoio nessa direção. A minha mãe era frequentadora assídua do centro de Umbanda, ou seja, a minha mãe frequentava macumba, ninguém na minha família tinha religião nenhuma além da minha mãe. E o Serginho tinha essa religião esquisita que não dava para jogar bola no dia de sábado. Resultado, eu achei super legal aquele uniforme dele, mas quando ele me disse que era na igreja, eu falei, tô fora. E para me dar uma pescada, para me ganhar, ele falou assim, calma, mano, não tem nada a ver com igreja não, ô mentira deslavada. Porque tem tudo a ver com a igreja, o Clube dos Desbravadores, é um ministério maravilhoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei por que cargas d'água ele falou que não tinha nada a ver com a igreja, e aquilo ali aliviou meu coração. Eu falei, então eu vou, e fui. Cheguei lá, o primeiro domingo de reunião, eu achei o máximo. Chefe Carlos, o líder dos desbravadores, chamávamos de Chefe Carlos, o chamávamos de Chefe Carlos. Chefe Carlos colocou todo mundo em forma, atenção, entrar em forma na posição de descansar, descansar. E ele disse, olha, mão esquerda segurando o punho direito na altura do cinto, de modo firme, barriga para dentro, peito para fora, atenção, sentido, pá, batemos o sentido, pés em forma de V, calcanhares unidos aí, ó, barriga para dentro, peito para fora, mão espalmada na costura da calça, olha para frente, olha para a nuca do companheiro, em forma não se fala, em forma não se mexe. Eu achei aquilo o máximo, eu falei, opa, tô no céu. Ei, era tudo que eu me amarrava, vida militar, a minha perspectiva, aquela coisa. Eu falei, nossa, que negócio legal. E aí ele interrompeu a fala dizendo assim, agora nós vamos fazer uma meditação da palavra para iniciarmos a nossa reunião. Vamos abrir a Bíblia. Eu, sujou. Pensei que não tinha nada a ver com igreja. Eu olhei pro Serginho, você falou que não tinha nada a ver com igreja. E ele falou, não, é só um pouquinho, é só um pouquinho. É só um pouquinho que tem a ver com igreja. E o cara abriu a Bíblia e fez a meditação lá, lembro até hoje, Gênesis, havendo Deus, terminado toda a sua obra, que no dia 7º fizeram, abençoou e santificou o dia sábado, tal, que em 6 dias fez seus céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. E o chefe Carlos perguntou, e Deus se cansa? E perguntou para quem? Adivinha? Para mim. Eu falei, sei lá se ele se cansa. Enfim, aquela foi a minha primeira reunião. Eu não gostei muito dessa parte da Bíblia não, mas achei demais a parte da ordem unida, aquela coisa toda, o cantinho da unidade, achei muito legal. E aí comecei a frequentar o Clube dos Bravadores, aquela coisa toda, e sempre me dizendo, eu não vou virar crente, eu não vou virar crente, eu não vou virar crente, eu não vou ser crente, eu não vou ser crente. E fui frequentando, me apaixonando pelo clube, me enturmando com os adolescentes, com os desbravadores, e foi muito bacana. Até que um dia anunciaram que uma reunião não ocorreria simplesmente no domingo, mas teríamos uma reunião extra no sábado e pela manhã. E toda vez que eu ia para a reunião do Clube de Bravadores, eu não tinha uniforme, eu ia com a calça toda surrada para ralação, uma camisa toda ruim para
se rasgar, sujar, para ralação mesmo. E eu ia de chinelo havaiana, eu costumava ir porque eu não tinha tênis para usar, o único tênis que eu tinha era para sair, eu não ia usar para reunião, e aí um chinelo havaiana arrebentado com um preguinho lá embaixo, nossa, não sei se você passou por essa experiência de chinelo havaiana com um preguinho embaixo, era o que eu usava. E gente, aí o Serginho falou assim, sábado vai ter a reunião então. Eu falei, beleza, tá bom, eu vou vir. É com a roupa de ralação, né? Ele com a roupa de ralação. Aí eu falei, então passo lá na sua casa pra gente vir junto. Ele falou, não, eu tenho que vir mais cedo, a gente se encontra aqui com a roupa de ralação, né? Com a roupa de ralação. Aí vai eu com a roupa de ralação no sábado de manhã, para aquilo que era uma escola sabatina, que eu na verdade nem sabia da existência de escola sabatina. Chego eu de chinela havaiana, com um preguinho embaixo, uma calça jeans surrada de ralação, uma blusa toda ruim, e quando eu dobro a esquina ali para chegar na rua 29 de março ali, Jardim Paraíso, São João do Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, olha ali, quando eu dobrei a esquina, já dava no portão da igreja, estava lá o pai do Serginho, de terno e gravata, um monte de gente bem vestida. Eu olhei e falei, ih, deu ruim. Quando eu ia fazer a volta para ir embora, o pai do Serginho, irmão Sebastião, ei, Dudu, aí eu, ô, seu Tião, tudo bem, seu Sebastião? Por favor, vem aqui. Eu vim, ele apertou minha mão, feliz sábado. Feliz sábado, primeiro feliz sábado da vida, nunca tinha ouvido alguém falar, era bom dia, boa tarde, agora feliz sábado. Segurou minha mão, feliz sábado. Eu, beleza, Sebastião, eu pensei que já ia ter reunião dos bravadores, mas parece que não vai ter não, eles estão lá atrás, o Serginho tá te esperando lá. Eu, tá bom, Sebastião, mas eu não vou ficar não, vai ficar assim, não vou não, vai ficar assim. E ele não soltou o meu braço, foi largar quando ele me deixou dentro da sala dos adolescentes, e eu entrei lá todo esculachado, com a chinelinha havaiana com preguinho, minha calça surrada e minha blusa toda ruim, e sentei com a maior vergonha do mundo na salinha e com ódio do Serginho. Olhei pra ele com uma raiva, ele todo vestidinho de gravatinha e eu todo esculachado, uma vergonha danada. Sentei, baixei a cabeça, fiquei ali todo encolhidinho, e aí fui muito bem tratado a despeito de como estava vestido, fui muito bem recebido, e daqui a pouco me deixaram num ambiente super confortável, e aquilo de repente passou a não me incomodar tanto, e aí eu pude levantar um pouco a minha cabeça, a despeito da vergonha que sentia. Olhei, vi aquele pessoal todo bem vestidinho, bonitinho, falei, rapaz, até que esses crentes são bonitos, hein? E fiquei ali naquele ambiente muito agradável, e comecei a ir a cada sábado na igreja, frequentava o clube, frequentava a igreja, passei aí também nos cultos de domingo, passei aí nos cultos de quarta-feira, fui envolvido, fui amado, fui bem recebido, tornou-se a igreja a minha família, e eu fiquei muito feliz com aquele ambiente. Comecei a fazer estudos bíblicos e me decidi pelo batismo, e dentro dessa decisão, cheguei em casa para comunicar à minha mãe, a senhora sabe que eu estou frequentando um tempo a igreja, eu parei de ir com a senhora para a reunião do Centro Espírita, e eu quero dizer para a senhora que eu quero ser membro da igreja, eu quero me batizar, aceitar Jesus como meu Salvador e descer as águas do batismo. Aí tudo mudou de figura. Minha mãe disse, claro que não, eu não quero filho crente. Minha mãe frequentava o centro de Umbanda, não admitia um filho crente, e ela disse pra mim, se você se batizar, eu ponho você pra fora de casa. Eu, cara, o que eu vou fazer com 14 anos de idade na rua? Não tem pra onde ir, tenho o que fazer. E aí comecei a ficar chateado, triste, e pedi pra ela pra pelo menos ir na igreja, me despedir das pessoas. E cheguei lá no sábado seguinte, todo jururu, cabecinha baixa, chateada. A professora Ana estranhou, perguntou, o que foi, Eduardo, o que foi? Eu falei, não, o que é, Dudu, o que tá acontecendo? Não, é porque hoje é o meu último dia na igreja. O seu último dia por quê? Que minha mãe não deixou eu batizar, mandou eu sair da igreja, se eu me batizar vai me expulsar de casa, aquela coisa toda. E uma lágrima começou a escorrer, e ela interrompeu o estudo da lição. Peraí, vamos resolver isso daí. Resolver como? Se ela te expulsar de casa, se você quer batizar de fato e ela te expulsar de casa, eu te acolho na minha casa, você vai morar comigo, eu sustento você e ainda ponho você para estudar na escola adventista. Eu, sério, professor? Sério? E aí, de repente, as lágrimas foram enxugadas, o sorriso brotou, achei o refúgio, voltei para casa pisando firme, falando grosso, dei uma bicuda no portão, gritei, mãe! E ela disse, que é? Se despediu das pessoas? Não, vou batizar e vou estudar na escola adventista, pode mandar embora de casa agora, se você quiser. Uma pressão aí, minha mãe deu aquele minuto de silêncio, pensei que ia tomar um pé na orelha, mas enfim,
tudo se acalmou e ela disse, não filho, tá tranquilo, então você segue sua religião, tá de boa e tal, e as coisas se apaziguaram, me batizei, ninguém da minha família foi ao meu batismo, a igreja me acolheu, me disse, nós somos sua família, enfim, foi tudo lindo, maravilhoso. Quando minha mãe retorna à reunião, depois de um tempo no centro espírita, lá no centro de Umbanda, um espírito disse lá para ela, através da sua mãe de santo, que ela não deveria ter deixado eu me batizar e que iria puni-la pelo fato de ela ter deixado eu ser batizado naquela igreja. E o resultado é que, ao dizer isso, anunciou também a punição. Eu vou punir você, Maria, e a sua punição vai ser atingindo aquilo que você mais ama. Nós vamos matar o seu filho. A minha mãe chegou em casa louca, enlouquecida, sai da igreja, você vai morrer, sai da igreja, você vai morrer, sai da igreja. Mãe, que loucura é essa? Sai da igreja, você vai morrer. Como? Eu estou servindo a Deus, como é que o diabo vai me matar? Que negócio é esse? Nada acontece sem que ele permita, aquela coisa toda. E eu não tinha muita argumentação bíblica, eu estava iniciando a minha carreira cristã, não tinha tanto embasamento na palavra, mas aquilo que tinha me apeguei e disse não. Só que o que acontece? Passou algum tempo e eu fiquei doente. Faltou ar, uma opressão no peito, eu ia no médico, absolutamente nada, fiz raio-x, fiz isso, fiz aquilo, absolutamente nada. O médico, você não tem nada, eu tenho sim, você tem sim, você não tem não, e ficou aquela briga entre mim e o médico. E claro que eu tenho, quem sente sou eu, mas é eu que sei, eu que sou médico, e cheguei a ser expulso do consultório, e ele atendeu lá minha mãe, dizendo, ele não tem nada, os exames comprovam, tá tudo certo, e eu não conseguia respirar direito, uma dor dos infernos, e eu não tinha paz, eu não dormia, eu não comia, comer doía, respirar doía, tudo doía, uma opressão sobre o peito, e eu comecei a ficar aborrecido, ficar sabendo uma coisa, eu vou dar um tempo de igreja também, e aí você fica aborrecido com a circunstância, e Deus que podia te ajudar, e você pega e se afasta dele, a ignorância que eu cometi. E eu falei assim, quer saber? Eu não quero saber mais de Deus, não quero saber de diabo, não quero saber de ninguém. É como se você pudesse ficar isento no processo do grande conflito, que não é possível. Mas eu achei que dava, então eu não quero saber mais de ninguém, eu vou chutar o balde e tal. Fiquei chateado, aborrecido, os irmãos vieram me visitar. Eu contei o que estava acontecendo, alguns me deram bola, outros não. Enfim, estava ausente da igreja, meio afastado, chateado, aborrecido. E um dia, num sábado à noite, foi uma festa de uma amiga numa igreja presbiteriana, e eu fui à festinha de aniversário de 15 anos, e terminou a festa, e já estava muito tarde, eu peguei o último ônibus em direção à casa, já era de madrugada, e desci no ponto, fui caminhando, a dor era tão grande, tão insuportável, que eu não aguentava mais caminhar. Eu deitei no chão, e ali no chão fiquei durante um bom tempo, agonizando de dor. As pessoas passavam, pensavam que se tratava de um garoto drogado ou bêbado, ninguém acolheu, ninguém acudiu. Eu fui me arrastando literalmente até chegar em casa. Cheguei em casa todo sujo, não tive forças para chegar na cama, me joguei sobre o sofá e fiquei ali, olhei o relógio, eram aproximadamente 2h30 da manhã, e olha, uma coisa horrorosa aconteceu, uma sensação horrível. Eu senti duas mãos se colocando sobre o meu peito e me apertando até então como nunca antes. Eu falei, vai explodir a caixa torácica, vai explodir, eu não aguento respirar. Eu comecei a ficar imobilizado, já tinha um tempão que eu não orava, já tinha um tempão que eu não lia a palavra, já tinha um tempão que eu tinha abandonado tudo, chateado, e eu falei assim, caramba, eu vou morrer. E uma vozinha, quando eu estava imobilizado, uma vozinha veio aqui do lado e falou assim, uma voz doce, meiga, suave, e disse assim, por que você não ora? E eu pensei assim, mas quem que tá falando comigo, gente? Por que você não ora? Por que você não ora? E eu pensei assim, vou orar. E eu orei, chorando eu orei, dizendo, Senhor, não me deixa morrer, me ajuda, me salva, me socorre. E não é que a ajuda veio, o socorro bem presente na tribulação, no meio daquela sala escura, onde eu não conseguia gritar porque não tinha forças, estava perdendo a capacidade de respirar e totalmente imóvel. Eu vi uma luz brilhando no canto direito da sala, a claridade dela inundou o ambiente, dissipando as trevas, e eu ouvi a mesma voz dizendo, eu só estava esperando você falar comigo. Não sei se era o anjo do Senhor, não sei se era o próprio Senhor, mas de alguma forma, naquele momento, Deus falou ao meu coração. Aquelas mãos que me oprimiam foram retiradas, eu pude respirar de modo natural, como um bom tempo não fazia, e voltei então à minha mobilidade. Quando olhei para o lado, a luz simplesmente desapareceu,
e aquele dia marcou a minha experiência com Deus, marcou a minha trajetória com Deus, e daquele dia em diante eu disse: Deus, a partir de hoje a minha vida é tua, completamente te pertence, eu vou trabalhar para o Senhor para o resto da minha vida. E aí me dediquei, e até hoje me dedico, razão pela qual sinto-me completamente comprometido com o ministério, a fim de que o mesmo seja para serviço completo e inteiramente ao Senhor. Eu louvo o nome de Deus pelo livramento que Ele me deu, e louvo o nome de Deus pela oportunidade que tenho de servi-lo. E aquela frase eu nunca esqueci, eu gostaria que você não esquecesse. Você pode esquecer toda a experiência que eu te contei, mas não esqueça da seguinte frase: Deus só está esperando a gente falar com Ele. Desabafa, fala, e deixemos de sermos incoerentes. Qual é a incoerência? No momento que você mais precisa, é o momento que você mais se afasta. Como é que pode? Eu estou doente e me recuso a ir ao hospital. É assim que o pecador faz. Eu estou em pecado e eu não quero mais ir a Deus. Eu estou mal na fé, eu não vou mais à igreja. É a mesma coisa se eu estivesse doente e me recusasse a ir ao hospital. É a incoerência, né? No momento que a gente mais precisa estar junto, é o momento que a gente acha que tem que se afastar. Não faça isso. Corra para os braços de Deus, e que isso sirva para que oriente os nossos procedimentos todos os dias da nossa vida. Ele só está esperando a gente falar com Ele. Pense nisso.